Boa tarde, pessoal. Agora a gente vai começar a nossa segunda aula do curso sobre literatura italiana contemporânea. O curso se chama Vozes Plurais da Literatura Italiana Contemporânea. E hoje a gente vai ter uma aula focada na escritora que a gente apresentou na aula passada, né, chamada Michela Murgia. Ela é o objeto de pesquisa do meu mestrado, que está em desenvolvimento agora na FEFELESH. E eu trouxe alguns aspectos mais profundos aqui para discutir com vocês, a partir de uma apresentação que vai dialogar também com os outros autores que a gente vai trabalhar nas aulas seguintes, né, que vão ser a aula da Maitê sobre o Roberto Saviano e a aula do Léo Aguiar sobre o Antônio Scurati. Ok? Então a gente vai começar com o espaço. E vocês podem mandar perguntas no chat, que ao final a gente vai dialogando. E eu vou pedir também para deixar o microfone desligado, para não dar nenhuma interferência. Essa aula ela está sendo gravada para ficar no canal do YouTube da FEFELESH, para que outras pessoas possam também assistir e ter acesso a esse conteúdo de divulgação científica, né, do que a gente faz dentro do programa de pós do italiano. Então, para não dar interferência para as pessoas que estão assistindo em outro momento, né, eu peço para deixar as câmeras ligadas para quem quiser e os microfones desligados, ok? Mas o chat vai estar ativo todo o tempo. Com relação à lista de presença, ela vai chegar às 19h30, tá bom? Então, mais para o final da aula. É, e aí vocês podem preenchê-la quando chegar. Ok? Para ter o certificado, precisa ter ali 3 das 4 aulas para ter acesso ao certificado que a faculdade vai mandar. Ok? Eu vou começar aqui a apresentação. Acho que vai dar para ver. Dá para ver? Tá, beleza. Bom, essa vai ser a nossa aula focada na Michela Murgia. E para além do romance, né, eu cheguei a comentar no último encontro, quando eu fiz uma introdução sobre ela e sobre a minha pesquisa no geral, que eu já dei um curso na extensão da FEFELESH sobre a Murgia em específico e a literatura sarda. Ela é uma escritora da Ilha da Sardenha, que faz parte do território italiano, mas é ao mesmo tempo também muito independente do ponto de vista é, social e cultural. Então, a minha intenção não vai ser repetir o que eu já falei naquele curso, até eu vou disponibilizar para vocês o acesso a esse curso que também está no YouTube da FEFELESH. Então, eu vou trazer aqui alguns aspectos um pouco diferentes do que eu trouxe no curso anterior, né, para falar sobre a Múrdia dentro de um outro contexto, e aí vai ser um contexto mais focado na biografia dela e no espaço, na importância desse espaço sardo para compor esse enredo desse romance tão célebre. E dentro dessa aula também eu vou justificar a carreira dela e a relevância desse romance para a literatura italiana contemporânea num cenário mais amplo, ok? Aí, acho que eu posso passar para o próximo. Eu queria começar retomando, né, um trecho que eu deixei para vocês. Sempre que aparecer no slide trecho 1, trecho 2 e tal, isso é o que vai estar no caderno de trechos, que vai estar disponível no nosso Classroom. Nem todos os trechos eu vou trabalhar aqui na integralidade, mas é como um material de consulta, né? São textos que a gente não tem em português, então as traduções fomos nós que fizemos para esse curso. E a minha intenção, trazendo a Benvenuti de novo, é, é pensar nesse lugar da crítica contemporânea sobre os autores contemporâneos. É de uma complexidade muito grande, estudar os vivos. E quando eu prestei o mestrado, foi a primeira conversa que eu tive com a minha orientadora, a professora Adriana Iose, que inclusive é coordenadora aqui do nosso curso. Porque as pessoas que são do nosso tempo, né, contêm uma complexidade assim de acessos e de projeção que era algo impensável antes para um autor e para um escritor, né? E a Murgia, ela sempre foi muito consciente disso enquanto autora, e eu parto muito desse lugar,
para pensá-la, para estudá-la, né? Porque, por um lado, a gente tem um retorno, e aí eu tô aqui um pouco parafraseando esse trecho, né, da Benvenuti. A gente tem esse retorno a essa autoria, a importância do autor como um grande mestre ali do artifício literário, da obra literária, né? Aquele que pensa essa obra literária, mas existe também uma criação de um autor enquanto uma marca, enquanto uma influência social, né? E isso está muito ligado ao mundo editorial, sem dúvida, mas eu acho que está mais ligado ainda a esse mundo digital. Porque o mundo digital, né, e no caso da Murdia isso foi muito essencial, ele trouxe para ela essa possibilidade de ser ouvida e de ser lida em diferentes partes do mundo, de diferentes maneiras, e trazendo o que ela considerava de extrema importância na hora de fazer narrativa e de contar histórias, e não só esse aspecto literário com Acabadora, né? Ela teve outros romances, ela tem uma trajetória bastante interessante que eu gostaria um pouco de retomar, e vou retomar um pouco a partir de agora. E tendo sempre em mente, né, que ela é uma autora que era muito consciente dessas questões que a crítica afrontava, né? Ela não era uma estudiosa de literatura, e eu tô falando dela sempre no passado porque ela faleceu em 2023. Então, é uma pessoa que estava aqui até muito recentemente, teve projeções políticas e literárias também muito importantes na época da pandemia. Então, é uma pessoa que está muito fresca ali no imaginário italiano, graças a essa projeção que os intelectuais têm. E, embora ela não fosse uma acadêmica, como a gente vê aqui um pouco a partir da aula passada, né? De autores que também refletem sobre a crítica, né? Ela não, ela via tudo de uma outra perspectiva, que era uma perspectiva de fora, e um pouco da biografia que eu trouxe hoje, né? Vai tentar justificar isso para que a gente chegue ali no espaço. E para falar dessa biografia, eu queria trazer uma leitura mais recente que eu fiz na integralidade, né? Que é a biografia mesmo que ela deixou escrita quando ela sabia que ela morreria, né? Ela teve câncer, passou por um processo de tratamento muito sofrido e tal, e aí ao lado de um amigo, né, um amigo que também é jornalista, ela deixou essa biografia que era a intenção dela, que fosse publicada após a sua morte, né, fosse publicada posteriormente. E esse livro se chama Ricordatemi come vi pare. Lembrem de mim como vocês quiserem, algo assim. E nesse livro ela conta essa trajetória tão controversa que ela tem, né? Quando eu comecei a estudar a Michela Murgia, é, isso veio de um desejo meu de aumentar o meu repertório e estudar literatura contemporânea. E apareceu o nome dela dentro de um universo ali de autores contemporâneos que também são muito relevantes, né? E ao lado ali da minha orientadora, a gente escolheu a Múrdia por causa do Acabadora, por uma questão literária mesmo, pela relevância do romance do ponto de vista literário. E eu não sabia muito sobre ela, embora eu já a conhecesse, eu não tinha muita ideia de quem ela era. E quando você começa a pesquisar, você percebe que ela tem uma proximidade muito forte com a Ilha da Sardenha, que também era um lugar muito novo para mim em vários aspectos, né? Conhecia um pouco de literatura sarda, mas não tanto. E muito ligada à religião, muito ligada a feminismo, que são coisas, assim, que são muitas vezes podem parecer controversas, né? Ela era uma militante católica e uma militante feminista ao longo de toda a vida, né? E também uma pessoa com interesses políticos e de fato políticos, né? Ela tenta entrar para a política, ela faz uma campanha, né, para ser a governadora, uma equivalente, né, a governadora da Sardenha. Ela não ganha, mas assim, e é uma trajetória que antes de ler a biografia parece muito despedaçada, assim, parece que em determinadas décadas ali da vida dela ela era outra pessoa e aí ela muda e faz outra coisa completamente diferente.
E ela deixou essa biografia um pouco como uma tentativa de justificar essa trajetória spezzata, né? É um pouco diferente um momento do outro. E ela faz fazendo uma reflexão sobre si mesma enquanto escritora. E é por isso que eu trouxe essa primeira citação, né? Eu vou ler em italiano, mas vocês podem ver ali no caderno a tradução que eu coloquei, né? Da questa consapevolezza del limite nasce l'impegno come scelta Hum. intellettuale. Da questa consapevolezza del limite nasce l'impegno come scelta intellettuale. Guardo quel che vedo, penso, testimonio, confronto, correggo, guardo ancora, penso ulteriormente, vedo di più, testimonio di nuovo e così via. L'intellettuale, con la sua testimonianza, aspira così a divenire motore storico, ha l'ambizione colossale di cambiare la realtà a cui è relativo. La racconto questa realtà ma non per fotografarla, perché voglio che muti. Aqui ela coloca a grande intenção dela como escritora. E aí, escritora eu digo num sentido amplo, porque ela não era uma escritora de literatura em si, necessariamente. Ela era também uma ensaísta, também uma escritora preocupada com a denúncia social, e aí é um pouco como ela começa a escrever, um pouco como ela começa a se entender como autora, né? Ela busca trazer essa mudança a partir do discurso, a partir da escrita. E é muito interessante, porque ela é muito ligada, né, esse lugar intelectual ali mais para o final da vida, mas ela e sempre foi, né, desde a juventude, alguém que foi muito ligada ao trabalho, né, então ela sempre teve trabalhos muito precários. E desde o início da trajetória dela, ela trata sobre isso. Inclusive, o primeiro livro que ela escreve tem muito a ver com isso, com esse lugar da autora que nasce como autora nesse contexto, né? Mas ela era uma trabalhadora e ela se identifica muito com com esse lugar assim social. E isso se manteve como algo muito importante na trajetória dela, sobretudo no final da vida, quando ela começou a ser muito atacada e tal. Ela nasceu em uma cidadezinha minúscula na Sardenha, chamada Cabras, e nasceu em 1952. E ela, desde muito jovem, ela ocupava essas posições precárias de trabalho e ela teve que trabalhar para pagar os próprios estudos. Ela fez um curso de teologia lá em Oristano, que é uma cidade um pouco maior ali na região da Barbádia, de onde ela veio. E ela dava aulas de religião, e teve um momento muito intenso com relação ao catolicismo, né? Quando ela começa a estudar de fato um texto, e ela fala muito na biografia sobre como para ela é importante ler os livros como uma exegese, né? Como tirar a verdade daquelas palavras. Ela aprende, e muito do que ela estudou de literatura na vida era no âmbito religioso. Eu acho que isso se reflete também no romance e é um pouco do que eu vou falar mais adiante, né? Então, digamos que essa experiência que ela teve como professora fez com que ela tivesse ali muito ligada ao diálogo, muito ligada à interação com os jovens. Ela foi uma pessoa importante durante um tempo, mas ela foi demitida, basicamente, arrumou umas brigas no trabalho. E depois disso, né, arrumou um outro emprego também bastante precário. Também foi demitida porque ela fez uma denúncia do ponto de vista ecológico, que era uma indústria que estava dizendo que não fazia é, extração ou poluição, algo nesse sentido, e ela foi lá e denunciou e foi demitida. E nesse terceiro trabalho precário que ela detalha um pouco mais, é o que fez com que ela surgisse enquanto escritora, que ela trabalhou como telefonista, como telemarketing na Kirby Company, que é uma empresa americana que vendia um aspirador de pó super chique, assim. Ela tinha que fazer esse trabalho de ligar para as pessoas, para as donas de casa da região, e conseguir vender aquele objeto
aquele eletrodoméstico como se fosse algo de fato mágico, né? Esse foi o exórdio dela, esse foi o primeiro livro que ela escreveu. E ela não escreveu como livro. Eu acho que isso é o interessante da Murgia. E quando ela tá ali no Ricordatemi, né, nessa biografia que ela escreve no final da vida, ela tá refletindo sobre isso, assim. Como que eu comecei a escrever? E pensando em publicação, né? Essa é uma primeira publicação que ela tem. E ela não nasce enquanto publicação, ela nasce enquanto blog. Porque ela veio muito desse momento de início da internet. Então, ela tinha muitos amigos virtuais, ela estava muito ocupando muito o espaço digital. E é interessante pensar isso, né? Porque ela realmente se formou enquanto escritora num fórum de RPG, num fórum de jogo de interpretação, né? Para quem não sabe, é uma coisa bastante comum, assim, no meio mais nerd e tal. Você inventa que você é um elfo, você inventa que você é um guerreiro, enfim. E ela fazia isso daí quando ela era jovem, mas não tão jovem assim, ela tinha uns 30 anos já. Foi ali que ela se fez escritora, né? E ela comenta muito isso na biografia. Por que que eu tô falando tudo isso, né? Porque depois, e mais ou menos durante ali esse momento de vontade de escrever, vontade de inventar histórias que ela tem nesse fórum, ela tá nesse trabalho precário, que é horrível, e ela tenta, a partir desse acesso à internet, fazer textos de blog que fossem capazes de denunciar aqueles regimes de trabalho, né? Regimes de trabalho que refletem, é, inclusive, as contradições desse momento neoliberal da Itália, né? Que a lei de trabalho muda, a lei de trabalho se torna ainda mais flexível, o que prejudica a vida dos trabalhadores, sobretudo jovens, e ela reflete sobre isso, né? O nome desse livro inicial que ela faz, né, é Il mondo deve sapere. O mundo precisa saber. A gente não tem ele em português ainda, mas ele tem um subtítulo que é Romanzo tragicômico di una telefonista precária. E nesse blog ela vai alimentando isso durante pouquíssimo tempo. Ela fica pouquíssimo tempo nesse emprego. Acho que dá uns 2, 3 meses no máximo. E e aquilo chegou a tantos lugares, e aí uma editora independente chamou ela para publicar esses textos em livro, e posteriormente ela foi publicada pela Einaudi, que é uma das maiores editoras da Itália, contando, né, sobre esse impacto da lei de Biagi, que era essa lei da flexibilização dos regimes de trabalho. Ela denuncia de maneira muito ácida, mas ao mesmo tempo é, muito importante, assim. Ela chegou a lugares a partir desse momento que veio com a escrita. E para ela isso não era um trabalho. Ela mesma diz isso. Para ela isso não era um trabalho. Ela tinha a intenção de denunciar esses regimes precários de contratação a partir de textos pessoais. é, e, e assim, teve um sucesso grande, né? Foi publicado, foi republicado, e os textos são muito breves. Acho que também por uma identificação, da juventude com o tema, né? Ela queria falar, e ela falava muito na internet, porque afinal o livro veio da internet, né? E depois, antes de publicar o Acabadora, ela teve, e aí eu vou comentar um pouquinho mais, né? Antes de publicar o Acabador, ela teve um livro de ensaios sobre a Sardenha em específico. Também menos conhecido do que o Acabadora, mas eu acho que é ali que nasce a semente do romance. E lendo e relendo todos esses livros, eu entendo que ela já pensava na figura acabadora, que é esse mito local. Ela já pensava nisso quando ela pensava o Espaço Sardo, a partir de uma proposta editorial, para publicar 11 percursos na ilha que não se vê. Então, era basicamente um livro de ensaios ali nos moldes do que ela já tinha proposto online, né? Com relação ao trabalho, ela propõe com relação ao Espaço Sardo, para desmistificar um pouco essa ilha que era um paraíso europeu, né? E
e tenta mostrar 11 percursos, 11 lugares que representam a Sardenha de um jeito mais, mais real, mais próximo das pessoas que vivem ali, né? Não só no verão, né? Então ela fala é, de como essa relação com o espaço é também uma relação com as histórias que são contadas ali, né? E já dali a gente vê essa semente, né? Dela, da Múrdia, enquanto uma intelectual e enquanto uma ativista política. Então eu acho que todos esses elementos já estavam ali no início da carreira dela. E tudo isso que eu tô falando sobre biografia, eu tirei desse livrinho aqui, né, que eu tô comentando que é a biografia dela, e eu coloquei algumas traduções. É, para além disso, quando chega nesse livro de ensaios do espaço, ela tem um capítulo em específico que ela fala sobre a cultura material e imaterial da Sardenha, do ponto de vista artístico. É, e por que que isso é importante, né? Porque a Sardenha, ela é muito isolada do resto da Itália. E não apenas por ser uma ilha, mas por ser culturalmente distante. Então, é geograficamente distante, culturalmente distante. E o sardo, ele está diretamente ligado à literatura. Porque ele está diretamente ligado, a língua sarda, mas também a pessoa que nasce na Sardenha está muito ligada à literatura, porque está muito ligada à história oral, à tradição oral. E a Murdia leva tudo isso em consideração, né? Ela pensa muito nisso, ela pensa no quanto a memória coletiva desse grupo social do qual ela faz parte como isso está presente na maneira em que as pessoas da Sardenha contam histórias. E aí, como ela já era uma intelectual em ascensão, digamos assim, nesse momento em que ela escreve O Viagem em Sardenha, o livro 11 Percursos, ela pensa no quanto essa identidade nasce da arte, essa identidade sarda nasce da arte, né? E, e aí eu comentei um pouco disso, né, no curso que eu dei anteriormente, né, que relaciona a Grazia Deledda, que é uma escritora também sarda, ali do início do século XX, que tinha também como intenção narrar a Sardenha, mas narrar de um jeito diferente do que faz a Murgia. Claro que por uma questão de tempo, mas também é, de direcionamento temático, né? E ela ganhou até o Nobel, então é um dos grandes nomes aí da literatura italiana. A Murgia trata nesse livro e menciona nesse livro as figuras dessas mulheres que compõem o imaginário local da ilha, que são a Atitadora, que seria a responsável ali por um ritual de sepultamento, por um velório, se assemelha um pouco ao que a gente no Brasil chamaria de carpideira, uma mulher que vai chorar no leito de morte e no velório de alguém, algo assim. É, também, em um sentido mais geral, uma mulher que está ali nesse imaginário coletivo, que é dona prática, uma mulher prática, que seria alguém que sabe das ervas, um pouco uma benzedeira, uma figura mais ou menos assim ligada à natureza. E a terceira figura que ela menciona como figuras femininas basilares da Sardenha, desse imaginário, dessas mulheres que cuidam é, desse espaço que é sempre mantido e organizado pelas mulheres, é a figura da acabadora, que é, como comentei na aula passada, não vou ficar repetindo tudo, né? Mas é aquela que permite a chegada da morte. Ela permite encerrar o sofrimento de alguém que deseja morrer, basicamente, né? E E é muito interessante porque esse romance ele ficou muito famoso, ele foi muito lido, assim, foi um grande sucesso editorial.
o que é uma surpresa, assim, né? Porque ela foi publicada por uma editora grande, ela ficou escrevendo durante um tempo, e ela mesma fala isso, né? Que ela não acreditava que escrever, e isso eu li na biografia, né? Ela não acreditava que escrever pudesse ser, de fato, um trabalho, né? Vindo de uma história de muito precariado, né? Precariado de lavoro, de trabalhos precários e uma organização de trabalho muito confusa e não especializada, digamos assim, ela recebeu uma proposta de bastante dinheiro para ficar um ano escrevendo a Acabadora e ela fez, assim. E é engraçado, porque ela não sabia muito bem aonde a história ia dar, ela tinha um tema do qual ela queria falar. E ela, de fato, levou esse tema, é, que era, diferentemente do que parece, o filho d'ânima, a filiação de alma, essa espécie de ser mãe por escolha. Esse era o grande tema, do romance, não a figura mítica, desse espaço sardo, acabadora, embora esse seja o nome. A ideia temática central era a filiação e a relação mãe, filha e intergeracional. Era essa a ideia, né? E é engraçado, assim, e eu tô tentando um pouco organizar a minha exposição para mostrar para vocês que desde o início a Múrdia sempre foi muito plural enquanto escritora. Plural no sentido de a primeira obra foi de cunho muito biográfico, e na aula passada alguém me perguntou isso, né? Acho que tudo que todo escritor faz tem um quê de biográfico, porque a gente sempre parte da nossa vida, né, para fazer tudo que a gente faz, e acho que com a Murgia não seria diferente. Mas o primeiro livro dela, que é o Il Mondo Deve Sapere, é totalmente biográfico, é uma experiência completamente pessoal, transformada em autoficção. E aí, isso eu tenho discutido ali ao longo da pesquisa, para pensar essa ideia da autoficção, também muito presente na literatura contemporânea. Ela passa por um segundo momento ensaístico, ensaio e reflexão sobre diferentes temas, e aí pensando ali na definição de ensaio que o Lukács faz, o que que é um ensaio, que compõe um ensaio, né? E nesse terceiro momento, ela escreve um romance, romance mesmo. Romance no sentido técnico, né? Com enredo, com espaço, com personagem. E isso fez com que ela ganhasse o Campiello, que é um dos maiores prêmios de literatura da Itália, embora não seja o Strega, né? E aí a gente comentou um pouquinho sobre o Strega na aula passada. Acho que o Campiello seria o segundo maior prêmio e mais relevante prêmio do cenário italiano, mas isso fez com que ela tomasse uma projeção, porque ela não só ganhou o prêmio, mas ela ficou falando sobre isso, ela ficou produzindo conteúdo sobre isso. Então ela era muito eu autor, assim como o Saviano, por isso que eles eram amigos, assim, eu imagino. É, e acho que a gente falou isso também na aula passada. E esse romance, ele traz alguns aspectos muito profundos sobre esse tema da maternidade por escolha. E aí eu contei brevemente na aula passada, mas acho que hoje eu queria detalhar um pouco mais que ela faz uma escolha e, e é uma escolha curiosa, né? Quando ela tem essa oportunidade, né, de escrever esse romance, ela tinha como desejo principal escrever sobre essa filiação de alma. E aí, na aula passada, alguém me perguntou se também era é, um- uma ideia autobiográfica. Até certo ponto, sim. Ela fala isso na biografia, que ela queria partir da experiência dela enquanto filha d'ânima, enquanto alguém que, que foi. Que teve uma certa inconstância na vida pessoal, assim, e aí não me interessa tanto aqui essa parte mais do biografismo, mas existia uma intenção pessoal de narrar
esse aspecto que para ela foi fundamental, mas é também fundamental no imaginário sardo, né? Isso de crianças que vão morar com outras famílias porque têm mais condição financeira, o que é também um ponto interessante e de diálogo ali com com o que ela fala sobre questões de classe, né? No primeiro livro, que é aquele sobre o telemarketing. E ela trabalha, né, esse aspecto da filiação de alma desde o início do romance. É esse o conceito que abre o romance. Filhos de anima. É quando uma criança nasce é, pela pobreza de uma mulher e, e ela chama a esterilidade de outra mulher. Então, esse é o ponto central desse romance. E isso está diretamente ligado ao espaço, né? Embora ela tenha criado uma cidade fictícia em que essa história se passa, né? Que é a cidade de Sorene, é, isso é muito central nesse lugar afastado, isolado, e isolado também do ponto de vista temporal, né? Essas duas mulheres, a mãe e a filha de criação, elas são as protagonistas do romance juntas, né? A Bonária e a Maria. E a partir desse desse conceito sardo, né, que é a filiação da anima, é, elas compõem esse enredo, né? Que é um enredo que vai falar sobre isso, vai trazer à tona essas questões sobre filiação, mas vai trazer questões também que estão para além da Sardenha. Então, nesse sentido, retomando a citação da Benvenuti que eu trouxe na aula passada, ela trata essa temática muito sarda como uma temática também universal, né? De adoção, a gente pode dizer assim, e também de morte, de relação com a morte, de conformidade com a morte, né? O romance se passa na época de 1950, mas, assim, é um romance que poderia estar se passando agora, sabe? Não, não é o tempo datável, histórico, não é tão relevante, porque é mais importante pensar nesse tempo, nessa narrativa, como uma narrativa mítica, como uma narrativa que se passa em um tempo que é o tempo do mito. Porque a Acabadora, ela é uma personagem do mito, né? Ela é uma personagem que carrega consigo diversos elementos míticos, como o mito da Grande Mãe, como o mito das moiras gregas, como a figura da própria Acabadora, que é uma figura mítica local, né? É, ela trata e carrega tudo isso consigo, levando o leitor a esse tempo que não é o tempo presente e que não é necessariamente um tempo histórico, né? E esses temas, e que são grandes temas da literatura, eles aparecem no romance a partir do enredo, né? Temas esses como a velhice, o papel feminino do cuidado, é, a morte, né? Ou o desejo de morte, ou a eutanásia. E essa é uma questão interessante. Assim, muitos artigos existem no mundo sobre o Acabadora ser um romance que fala sobre eutanásia. E, segundo a Murgia, não é eutanásia, é outra coisa. É um outro tipo de escolha, né? E ela traz uma reflexão bastante interessante sobre a relação da Sardenha com a morte e tal. E, sobretudo, com a maternidade escolhida, né? E a relação entre essas duas mulheres, essas duas figuras femininas, uma figura que envelhece no romance e uma figura que cresce no romance, elas são o centro, né? A Bonária, que é já uma senhora que se torna muito velha no romance, e a Maria, que é criança, e ela passa por esse processo de formação. E aí, eu tenho discutido, assim, ao longo da pesquisa, que existem aspectos também,
de uma formação no sentido de Bildung, no sentido de formação do romance de formação. Claro que a Acabadora não é um romance de formação, se a gente pensar do ponto de vista teórico. é, a gente tem elementos fundamentais que compõem um romance de formação, ali nos moldes, da literatura alemã, mas existem aspectos que a gente pode aproximar enquanto é, lê, né, a Maria e vê esse processo dela, porque ela passa de um momento completamente inocente de alguém que não conhece a própria mãe e que tudo é legal, tudo é bonito, tudo é exatamente como esperado. É, o romance constrói esse mistério, essa mudança e essa ruptura da Maria. Essa ruptura não só é, com a mãe, mas também com a ilha. Então, existe esse processo que também é muito característico da formação, né, de ruptura e de saída, de decisão, é, como, como ruptura com aquele status quo, aquele espaço que ela já conhecia. Isso também acontece com a Maria, né? E é, elas são duas personagens que são personagens típicas do romance, né? Quando a gente faz análise a partir da teoria da literatura, a gente tem que pensar se esses personagens do romance são de fato personagens do enquanto romance enquanto uma forma moderna e contemporânea de literatura. E elas passam, sim, por um processo de transformação, as duas, né, ao longo do enredo, e eu diria que a Maria também, por esse processo de formação. Porque ela é uma criança, ela começa o romance sendo uma criança que é dada de uma mãe para outra, mas não é que a mãe, e isso sim é muito sardo e muito estranho para quem não é sardo, de certa forma, porque a menina, ela é dada para ser criada por uma outra mulher que ela vai chamar de mãe também, ou pelo menos ela vai ser vista como uma figura materna, mas ela nunca deixa de ter contato com a família biológica, com a família que a entregou para ter uma outra criação. Então é uma dupla maternidade que para aquela criança e para pessoas de fora daquele espaço é algo muito estranho, né? É algo visto de maneira estranha. E aí não estou falando como leitora, estou falando dentro do próprio romance, né? A Maria, nesse início, né, ela tem uma professora que vê de maneira muito estranha, e ela chama a mãe da Anima, da Maria, a Bonária, para conversar na escola e fala: olha, é meio estranho isso aí de você ser uma mãe que não é mãe. E é um diálogo bastante duro, né? Porque a Bonária, né? Ela um pouco se ofende com a professora e ela tem uma conversa com a Maria para demonstrar que aquela é uma filiação por escolha. Quem escolheu a Maria como filha da alma foi a Bonária. Ela fez essa escolha, né? E isso é sardo, mas é também um processo bastante de personagem do romance mesmo. E ela, essa mulher mais velha que escolhe essa menina em específico, ela vai se revelando aos poucos para o leitor, né? A gente vai descobrindo aos poucos o que ela faz, além de ser costureira, além de ser uma viúva, sem filhos, e uma figura extremamente misteriosa e mal vista naquela cidade. Acho que esse exemplo da professora também trouxe um pouco essa ideia, né? É, e ela passa, assim, por essa transformação, que é uma transformação natural da vida, que é um envelhecimento. Ela fica velha, ela fica mais velha com o passar do tempo no romance. Já a Maria, ela passa por o que na análise, na teoria da literatura é chamado de uma passagem da inocência à experiência no mundo. Ela passa por esse processo de formação, de transformação, né? E, e existe também um personagem que é importante ser mencionado e que eu acho que é o que amarra essas duas protagonistas uma na outra e todos esses temas juntos, né? O cuidado, a velhice, a morte, que é o Nicolas Bastille. Ele é um jovem que tem um pouquinho mais de idade do que a Maria, jovem,
que ele sofre um acidente por uma brincadeira. Ele tá brincando no terreno do vizinho, é, não exatamente brincando, ele tá meio bravo. É, mas o que acontece? Ele sofre um acidente e ele fica muito doente, fica acamado. É um processo muito sofrido para fazer com que ele melhore e ele não melhora porque a cidade é muito isolada e porque não tem muito o que fazer do ponto de vista médico. Então ele fica sem perna. Ele tem que amputar a própria perna, né? Não ele mesmo, né? Enfim, ele passa por esse processo médico e ele fica extremamente deprimido, porque numa sociedade como essa, de pessoas que trabalham na terra, e dificuldades de acesso. Esse ponto para ele é muito doloroso, até do ponto de vista masculino. E acho que esse é um personagem que também contrapõe muito o feminino, né? Ele precisa muito de cuidados femininos. E isso é um incômodo para ele. E eu acho que a existência desse jovem, né? E desses lamentos que ele faz demonstram o quanto acho que contrasta um pouco as personagens femininas, né? Não sei se deu para entender tão bem o que eu quis dizer, mas ele é muito. Ele sofre muito, porque ele acha que ele tinha que trabalhar, ele tinha que fornecer é, conforto para a mãe e não ser cuidado pela mãe. E ele diz isso diversas vezes ao longo do romance, depois que ele sofre o acidente e que ele fica acamado, né? E e ele perde completamente a vontade de viver. E ele trata a morte não como um problema, não como um sofrimento, como ele trata o acidente. Ele trata a morte como uma solução. Ele é a pessoa que no romance coloca a morte enquanto discurso ali, né? Ele fala sobre isso. Ele diz para as pessoas o que ele está sentindo. E uma dessas pessoas é a acabadora, que é essa figura misteriosa que vai visitá-lo, né? Que vai rezar por ele. E aí, nesse sentido, também entra esse outro aspecto da personalidade da Múrdia pré-escrita, né? Pré-fases de escritora que ela teve, que era de professora de religião. Essa figura da acabadora, ela é uma figura extremamente sincrética no romance. Ela é muito do universo do mito, ela é muito o mito da Grande Mãe, ela é muito o mito das moiras, que tem uma proximidade ali com a chegada da vida e a morte, a chegada da morte também, mas ela é também profundamente católica. Ela tem uma força, uma presença católica muito grande no romance. Então, quando ela vai visitar o Nicola, ela não vai como acabadora, ela vai como fiel, como católica que vai rezar por ele, que vai benzê-lo, de certa forma. E ele nega completamente essa religiosidade, ele nega completamente esse aspecto religioso que é muito fundamental na Sardenha. Então, todo o enredo reflete os costumes e os hábitos ali dessa Sardenha mítica, dessa Sardenha do interior, que não é a Sardenha da praia, né? E além disso, é, coloca em questão um tema muito contemporâneo, né? Que é o tema da eutanásia. Embora a Murja ache que é uma leitura errada, e ela diz isso no Ricordatemi come vi pare, ela considera errado ler a acabadora como alguém que realiza a eutanásia, como autora. Mas é um tema muito importante, né, socialmente falando, hoje em dia. Acho que a gente tem pensado mais, enquanto sociedade, na morte. Eu acho que esse romance coloca em perspectiva alguns aspectos da morte que, que são relevantes, para dizer o mínimo, né, na discussão. E acho que todos esses aspectos, né, sobretudo um aspecto ético com relação à morte, ele está ali também nesse ponto central do romance. E esse romance foi adaptado como um filme que não é muito comentado pela crítica especializada, que é de difícil acesso no Brasil.
Mas ele foi transformado em filme, assim como o primeiro livro dela, que era aquele sobre telemarketing. Tem também um filme dele, feito pelo Paulo Virzi. E então dá para ver que ela também, né, enquanto autora, era muito a favor dessa inter-relação entre as artes, né? Então ela tinha muito diálogo com o cinema, com o teatro, e ela incentivava isso. E aí, pensando no espaço, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ah, tô com tempo, né? Pensando no espaço, eu queria comentar e já encaminhar um pouco mais pro final. É, eu trouxe um aspecto que é muito presente, assim, que é o espaço, ok, mas que é essa tentativa de criar uma Sardenha mítica. Eu acho que essa é a grande beleza dos escritores da Sardenha, porque eles têm é, uma ideia muito específica de narrar esse lugar muito específico, mas que não é narrar só isso. Acho que eles partem do que é conhecido para trazer, para trabalhar, para discutir aspectos que são também e podem ser também considerados universais. E aí, eu queria ler um pouco esse trecho com vocês. Eu vou ler de novo em italiano, e aí vocês podem acompanhar em português ali no caderno, no trecho 4, che è: l'impressione che si voglia narrare una Sardegna che non esiste è ingannevole, è invece vero il contrario. L'espediente letterario risponde al bisogno di creare paradigmi, modelli di riferimento per rappresentare e decodificare la realtà dell'isola, almeno in alcuni dei suoi molti aspetti. Niente come il verosimile si presta a servire il vero nelle storie degli autori sardi. É, aqui. Eu acho muito interessante como ela trabalha essa relação que ela, enquanto autora, e aí por isso que eu disse que o embrião ali do Acabadora já estava nesse livro de ensaios que ela faz antes de publicá-lo, né? Ela tenta demonstrar que esse verossímil narra na literatura o que ela via naquele espaço, né? Que é um espaço completamente à margem da Itália, que é um espaço completamente isolado da Itália, mas ela busca criar um modelo de referência, um modelo que decodifique esse espaço e que traga esse esses elementos para serem discutidos, né? Quando a gente pensa nela e muitas das pesquisas que já existem sobre ela tratam um pouco o porquê que ela ficou tão relevante. É um pouco essa a pergunta que quase todas as pesquisas que já foram feitas sobre ela no mundo, né, buscam responder. É um pouco também que eu busco responder, né? Por que que ela ficou tão conhecida se ela é uma escritora basicamente de um romance só que fez sucesso, de um romance só que foi célebre, que foi premiado. E eu acho que é um pouco por isso, porque ela trabalha essa interdisciplinaridade temática, é, e aí eu comentei um pouco, né, sobre esses grandes temas que estão no romance, a velhice, a própria juventude, a velhice, a própria juventude da Maria, esse crescimento que a Maria tem, a relação com a morte, a relação com a saída da ilha. E aí eu não comentei tanto isso, mas isso eu também queria trazer como aspecto fundamental, né? E aí vai ser um spoiler. E aí, se vocês quiserem ler o Acabadora depois, vocês já vão um pouco saber o final. Mas a Maria, ela vai aos poucos descobrindo quem é a mãe. Ela vai aos poucos descobrindo o grande conflito que existe ali naquele lugar com esse jovem que quer morrer, que quer sentir que a própria vida está sendo tirada, digamos assim, e acabar com o próprio sofrimento. Ela descobre que a mãe dela, de criação, foi quem realizou esse ritual. E aí eu chamo de ritual porque é também narrado de maneira muito ritualística no romance. E a Maria, nesse processo, né, de passar da inocência para a experiência, para o choque, ela ela rompe com isso. Ela vai embora da Sardenha. Ela passa um tempo.
E ela vai embora a partir também da professora que considerava esse espaço muito estranho, uma professora que não é sarda, que é de Torino. E a Maria vai para Torino. E ela rompe com esse processo de crescimento que ela teve até aquele momento, né? E esses capítulos finais do romance, e tudo isso que eu tô contando parece um romance enorme, mas é um romance bem pequenininho. E eu acho que esse também é um poder de síntese muito interessante que a Murdia tem, né? De contar essa história bem pensada em poucas páginas, né? Nesse, nesse, nessa metade final ali do romance, quando a Maria não está mais na Sardenha, ela consegue ver a ilha de fora, né? Ela consegue ver aquela formação que ela teve, aquela cultura sarda que está muito dentro dela, e é interessante, assim, como isso aparece, eu acho que de maneira muito delicada também. É, ela é babá de dois jovens, duas crianças, né? E uma das crianças é bem pequena, uma menininha pequena. E ela canta canções sardas para a menina de Torino. E acho que essa relação da Maria com a identidade sarda é, e essa ligação dela com o o espaço, aparece a partir desse afeto da memória também. Acho que é uma passagem interessante que eu não coloquei, mas eu posso, enfim, mencionar depois. É, e acho que a Moore já consegue colocar essa questão do espaço no espaço presente, então, narrando essa figura que é muito desse espaço, que é muito da Sardenha, que é um folclore, né, um mito popular ali desse lugar, mas que é também é, um romance que mostra essa ruptura do espaço, esse ir embora, né? Claro que a Maria vai embora e depois ela volta, né? E no final ela realmente volta para se reconciliar com esse espaço, também com essa mãe, de certa forma. E acho que a grande frase do romance, né, é algo enfim, em português virou meio que um meme, né? Mas a frase é: nunca diga que dessa água você não vai beber. E a mãe, né, a Bonária diz isso para Maria, e quando ela volta com essa questão existencial. Eu vou ter que beber essa mesma água, vou ter que fazer esse mesmo ritual, né? E aí eu acho que todos esses aspectos que são muito ligados a esse espaço, e acho que de todo esse enredo que eu tentei narrar aqui de maneira um pouco despedaçada, acho que tudo isso só existe porque o centro desse romance é o espaço, né? Essas duas metades que compõem esse romance, uma intensamente ligada à geografia, à Sardenha, a esse espaço da Sardenha mítica da Barbagia di Nuoro, que na história da literatura sarda está muito ligada a esse espaço, né? É, existe esse romance porque o pano de fundo não é só um pano de fundo, é um aspecto fundamental para pensar essa história, para pensar esse enredo, né? E não só enquanto espaço presente, mas é também um espaço ausente no final do romance. É a ruptura com esse espaço que faz com que a Maria se torne uma personagem que passa por um processo de transformação, passa por um processo de aprendizagem, né? E eu acho que isso é muito fundamental para entender e fundamental para pensar a Múrdia também enquanto autora, né? Enquanto autora de literatura. Quando ela fala sobre esse romance no livro biográfico dela, ela fala: O Acabadora é um dos livros, daquele tipo de livro que só sai uma vez e nem você sabe de onde é que ele veio. Mais ou menos isso que ela fala. E é engraçado que quando ela mandou para o editor as primeiras 5 páginas, ela não sabia o que estava sendo feito. E ela comenta nessa biografia, né? Que o Acabadora também, assim como o primeiro livro dela, que era uma autoficção, ele também foi criado dela, a partir dela, da experiência dela, da vivência dela, mas era também um diálogo constante com quem estava vendo
aqueles textos sendo publicados. Claro que no blog era algo muito mais palpável, ela conversava com as pessoas nos comentários, mas ela acha, enquanto autora, que o Acabadora não foi tão diferente assim dessa autoficção inicial. Tem uma mensagem no chat. Foi revelado em sonho. É tipo isso, né? Ela, ela acha que isso, né, que ela fez enquanto publicação célebre da vida dela, ela acha que o Acabadora também foi um processo de diálogo com as pessoas que liam o que ela escrevia e continuam lendo o que ela escreve, e relendo e repensando, porque eu acho que a ideia dela enquanto intelectual e enquanto autora era justamente criar essa referência, esse modelo de referência para representar essa ilha em algum aspecto que ela considerava relevante, e aí eu acho que o grande ponto é, claro, o feminino, porque é o grande tema da vida dela, mas também o espaço, né? Que é o que eu tenho estudado, sobre o que eu tenho me debruçado cada vez mais, né? E uma coisa que eu acho relevante para pensar é que ela estava em constante diálogo com outros autores da Sardenha. Ela fez vários tipos de publicação com outras pessoas, estava em constante diálogo com pessoas que eram também acadêmicas da Universidade de Cagliari e tal. Então ela não era uma pessoa à margem, né? E quando ela assume essa fama e essa relevância a partir do Acabadora, ela passa a representar cada vez mais, enquanto voz potente, a Sardenha. E aí, nesse ponto, eu queria trabalhar mais e comentar mais para o final a relevância dela. Porque depois que o Acabador é publicado e ela fica famosa e ela fica conhecida, ela passa cada vez mais a assumir outros espaços, né? Então ela faz um livro ensaístico posterior, né? Posterior ao Acabadora, que se chama Ave Mary e la Chiesa inventò la donna, para falar sobre a figura de Maria, Maria, mãe de Jesus, né? Enquanto figura feminina e como a figura feminina é, é pensada dentro da igreja. E ela comenta, né, que quando ela chegou com essa ideia para a editora, perguntaram para ela, mas você não acha que seus leitores vão ficar decepcionados porque eles leram o Acabadora e eles não estão esperando um livro de ensaio sobre catolicismo, assim. E ela fala, não, o meu leitor tem que esperar sempre uma coisa diferente, sempre uma coisa um pouco caótica. E quando eu li essa passagem da biografia, eu dei uma risada, porque eu pensei, nossa, era exatamente isso que eu pensava estudando ela academicamente. Ela é muito caótica, mas era a intenção dela, né? E mesmo o Ave Mary, que não era intencionalmente ligado à Sardenha, acaba sendo, porque dentro de cada capítulo do Ave Mary, ela traz, né, como se fosse um subcapítulo, né, chamado Memória Sarde. E ela fala sobre a relação dela com o catolicismo e como aquele espaço profundamente religioso que era a Sardenha do interior é, fez com que ela se tornasse escritora, né? E aí ela pega todas essas questões de espaço, todas essas questões que são relevantes para ela do ponto de vista pessoal, ideológico, ela vai e transforma isso em escrita, e mais do que em escrita, em rede de comunicação, em colaboração entre pessoas que se interessam por ela, leem sobre ela, né? E aí eu queria trazer um pouco essa citação que ela que ela traz aqui no Ricordatemi, né? Que è per me la scrittura nasce in rete, è sempre interattiva. Non è solo la questione della cooperazione del lettore che deve fare il suo, teorizzata da Umberto Eco, è proprio questione di reagire, rispondere alla voce dell'altro. La collaborazione fra chi scrive e chi legge sulle piattaforme digitali trasforma lo statuto del lettore che mentre legge coopera e diventa autore a sua volta. Leggere è una fra le esperienze umane più potenti. Ela acreditava muito
nessa potência da leitura e do diálogo a partir da leitura, né? Ela acha que todas as obras que ela fez se tornaram relevantes de certa forma porque ela dialogava sobre elas. Acho que de certo até certo ponto, isso é muito correto, né? Ainda mais no nosso tempo. O autor tem que falar sobre sua obra, e a Benvenuti fala muito sobre isso, e acho que todos nós aqui que estudamos contemporânea temos que pensar sobre isso, porque os autores, eles são pessoas que também são marcas, de certa forma, e acho que essa é a grande complexidade do que a gente chama de hipermodernidade, segundo Donnarumma, ou pós-modernidade, ou enfim, essas categorizações aí que os teóricos fazem, acho que é uma questão muito do nosso tempo, né? Ser alguém que é intelectual e que é escritor e que é também relevante e continua se mantendo relevante, né? E quando a Murgia começa a ter essa relevância a partir da escrita, ela começa a ocupar lugares sociais que se aproximam também do que faz o Saviano. É, claro que de maneira um pouco diferente, mas ela fala muito sobre antifascismo, sobre feminismo, sobre o papel das pessoas LGBT e a relevância de se falar sobre uma família que não é a família tradicional, católica, e ela parte de uma criação católica e de uma religiosidade católica. Ela nunca deixa de ser católica. Então ela assume essa contradição. Ela assume essas contradições também na escrita, nas obras posteriores que ela tem, né? E eu não vou falar de todas, porque, enfim, são muitas as obras que ela publica depois. Tem um romance que se chama Kiru, que ela fala sobre também filiação da Anima, de um jovem que ela adota, né, mais velha, e ela romanceia isso em um romance. Mas todas as obras que ela faz, ela tenta discutir, colocar tudo em discussão, colocar todas essas questões, esses elementos que para ela são relevantes, né? Ela transforma isso em diálogo. E isso faz com que ela chegue a lugares que são também perigosos, né? Ela era ameaçada nas redes sociais, ela era muito perseguida pela extrema-direita, que também estava em extrema ascensão na Itália, ali mais próximo do final da vida dela. Ela tem embates diretos com o Matteo Salvini, do Cinque Stelle, quando ele estava ali, digamos, produzindo bastante conteúdo, querendo se eleger. E uma das coisas que ele mais fazia enquanto figura política era brigar com a Murgia nas redes sociais, e ela transformava isso em discussão sobre literatura, né? Então eu acho que o mais relevante de se estudar a narrativa da Murgia é pensar esse aspecto do espaço, do ponto de vista mais formal. É o que eu tenho pensado para escrever a minha pesquisa, é o que eu tenho investigado mais, o romance enquanto objeto de pesquisa, mas em um sentido mais amplo, assim, e acho que é o sentido amplo de tudo que nós três fazemos, né? E aí queria estabelecer um diálogo para encaminhar para o final, mas o que nós três fazemos estudando essas pessoas que estão quase entre nós, como é o caso da Múrdia, ou entre nós, como é o caso dos autores que a gente vai ver nas próximas aulas, é trazer essa complexidade de um autor que fala de tudo. E que é um autor e que tem preocupações estéticas formais ali com aquele objeto que ele cria, que ele transforma como um artífice da linguagem, contando uma história, porque na prática a literatura é um pouco isso, né? Esses autores ficcionalizam o que está ao redor deles de maneira esteticamente relevante, e é por isso que a gente estuda esses grandes nomes, mas também são pessoas que estão contribuindo para o debate social, né? Contribuindo para o debate público e, no caso da Múrdia, tentando de fato ser uma política, né? Ela de fato tentou ser política, ela fez uma campanha, ela não ganhou, foi algo que acho que ela nunca superou na vida, porque ela tentou muito, assim, mas é muito difícil, e era muito difícil também na Itália, né? A gente meio que sabe, combater a extrema-direita, que estava e continua aí em ascensão. E nessa toada, além disso,
e aí queria encerrar um pouco com isso, ela faz um livro ensaístico, se a gente pode chamar assim, que se chama Instruções para se tornar um fascista, porque ela tenta desvelar esse novo fascismo, né? Mostrar que não adianta nada, e em cenário italiano isso é muito potente, né? Não adianta nada é, se dizer antifascista, fazer comunicações no Giorno della Memoria e, ao mesmo tempo, ter atitudes que são fascistas, né? E aí ela cria esse ensaio, é, que é uma das produções que também fez mais barulho ali nessa época, que ela estava mais política do que escritora literária, né? Isso fez com que ela fosse muito, muito perseguida. E ela seguiu sendo perseguida até o final da vida, né? Mesmo quando ela já estava com câncer, ela era muito atacada, mas ela nunca deixou a rede, né? As redes sociais, e essa tentativa de falar sobre os aspectos que ela considerava relevante e importante para a Itália, para a Sardenha, e também para o que ela considera essencial para a escrita. O motivo pelo qual ela escrevia, na verdade, é porque ela buscava mudar a realidade, ficcionalizando a realidade, refletindo sobre a realidade, mas também buscando felicidade. Ela buscava que as obras dela trouxessem reflexão, mas também alguma felicidade para alguém, assim. E eu acho isso muito bonito quando a gente pensa no objetivo da autora. E eu acho que era isso, gente. Sobrou mais tempo do que eu esperava. Aqui tem as obras que eu consultei e mencionei aqui. Na verdade, eu mencionei outras, né? Mas eu posso aumentar depois o que eu mencionei. E uma bibliografia crítica dos elementos ali teóricos, que eu falei um pouco menos, né? Mas que serviram para montar essa etapa da minha pesquisa que eu expus para vocês. É, Aí, deixa eu ver. Posso ler o chat? Vocês querem comentar Pode. alguma coisa? Ô, Raquel, boa noite, pessoal. Enquanto a Raquel, então, dá uma olhada no chat, eu também fui anotando as perguntas, eu posso ler para você aqui, igual você fez na semana passada. Eu queria só avisar vocês, então, que a lista de presença já está no chat, tá? Pedir que vocês respondam apenas uma vez. E se por um acaso tivermos convidados, é que eu não consigo ver todo mundo aqui, né? Mas convidados que não estejam inscritos, não há necessidade de vocês responderem, tá bom? E aí, lembrando, né, nós temos aí até as 8, então temos um bom tempo para dialogar. Vocês podem colocar é claro, Luiz, eu vou mandar aqui novamente. Vocês podem falar, né, as perguntas de vocês, escrever aqui no chat, que nós vamos então conversando. Raquel, nós temos três perguntas aqui. Posso falar para você, então? Pode. Vamos lá, do Marcos primeiro, né? Ele comenta que incrível, dentre tantas questões que o livro levanta, parece que encontramos uma projeção de conflito entre a tradição católica e a tradição cultural popular da sua terra. Refiro-me aos dilemas sobre a morte e a eutanásia. O retorno da Maria para cuidar da mãe não seria um tipo de conciliação desses embates, né? Ou seja, o cuidado, a dignidade humana, o amor, acima de outras convicções. Que pergunta legal, né? Eu não tinha pensado muito nisso, mas eu acho que sim, eu acho que o final do romance, ele traz uma espécie de conciliação, mas também de continuação do mito, porque tem muito desse lugar, muito do cuidado feminino, que é algo muito presente hoje, né? Mas eu acho que a figura da acabadora, naquele contexto, é uma figura mítica. E o dilema da Maria é de entrar no mito também, assim, não é simplesmente uma eutanásia. E aí é isso que a Murdia quer dizer quando ela diz que não é eutanásia. Isso pertence ao universo do mito, não ao universo da realidade, né? E eu acho que a questão católica para Murdia é uma grande, um grande tema, assim, é o que ela mais gostava, era uma pessoa muito fiel, assim, muito, muito fiel,
E não deve ser das tarefas mais fáceis ser uma feminista católica, né? Acho que não deve ter muito espaço. Eu não sei muito sobre isso, mas eu consigo imaginar a partir do que eu já li sobre isso. Ela era muito criticada por outros fiéis, mas eu acho que ela traz uma outra visão, assim. E embora não seja um tema tão evidente como é a morte, como é a mãe de criação, como é o próprio espaço, eu acho que a religião católica está muito presente no Acabadora também. É, e eu acho que é um pouco do que ela tenta fazer, assim, né? Mostrar que a tradição católica, a cultura popular, os problemas contemporâneos, como a industrialização, eles não estão separados. Tudo isso compõe o espaço sardo que existe hoje, embora o livro se passe numa cidade ficcional, né? Não sei se eu respondi, mas eu acho que o final não é tão conciliador quanto parece, não sei. É interessante porque a gente vê uma circularidade de alguma forma, né? Do que também, do que está dentro, do que está fora, como a gente falou na semana passada. O Jorge, ele pergunta, além da temática, há no livro a utilização de regionalismos, expressões sardas, já que o espaço é tão importante, já que ela recebe um prêmio de abrangência nacional, como se dá essa questão na recepção do livro nas diversas regiões da Itália? Que pergunta legal. Não muito, a Múrdia não usa tanto sardo no Acabadora, o que é favorável para essa leitura tão ampla, né? Que foi realizada ali do Acabadora em diferentes anos. É um livro ainda hoje muito lido, muito comprado, muito divulgado, enfim. É das maiores vendas ali editoriais da Itália daquela década, que o livro é de 2009. Mas ela não usa muitas expressões sardas, diferentemente de outros autores, né? Eu falei disso no outro curso, acho que aqui vale repetir. Existe um movimento de autores sardos chamado Nova Literatura Sarda, ou Primavera Sarda, enfim. Porque na Sardenha, desde a Grazia Deledda, que ganhou o Nobel em 1920, existe um incentivo à escrita, né? Porque se tem o Nobel na sua região, eles começam a achar muito legal escrever e, né, continuar ali a tradição, né? E então existem muitos autores sardos que pensam a literatura sarda e que revisitam essas questões, alguns que gostam mais, outros que gostam menos da Grazia Deledda, a Murgia é das que gosta menos, eu seria das que gosta mais, mas é uma questão de gosto. Mas alguns nomes dessa lista, né, de autores contemporâneos usam muito da língua sarda para poder escrever seus romances. E um desses autores foi um dos temas, né, foi uma das aulas do curso de extensão que eu dei anteriormente, que é o Salvatore Nifoe. O livro dele que eu trabalhei foi o La Vedova Scalza, que é bastante em sardo, sim, é bem complexo, porque a língua sarda é muito diferente do italiano. Então, é uma barreira linguística, de fato, né? E aí eu tô falando língua sarda, não dialeto sardo, porque de fato é uma língua, né? É uma língua minoritária, eles protegem enquanto língua, e é bastante diferente mesmo, do italiano. Então, eu acho, que foi, de certa forma, uma escolha, não usar tanto o dialeto, né? A língua sarda, mas ela nomeia com uma palavra sarda, né? Que em italiano não é tão próxima como é pra gente, que é a acabadora, aquela que acaba, né? Em italiano isso não é tão claro. Então eu acho que essa questão da língua aparece menos do que esses aspectos mais culturais, mais temáticos e mais geográficos, eu diria. É interessante, né? Só antes de passar para a pergunta da Ellen, você falou uma coisa aqui agora, dessa questão já tinha comentado, né? Que para nós, falantes de língua portuguesa, acabadora não você consegue, né, depreender o sentido e para os italianos não. E eu me lembro de um curso que eu fiz na época da graduação, ainda há muito tempo, que dizia sobre a dominação, né, da região ali pelos árabes, né? Enfim, e aí eu fico imaginando essa herança linguística que passou para o sardo
e que passou para o português também. E aí você explica determinadas semelhanças entre o português e palavras que são da língua sarda, mas não do italiano padrão, né? Uhum. Enfim. E aí a Ellen perguntou também, assim, pensando nos locais sardos, ela ficcionaliza um pouco ou o espaço tem correspondência com o real? Locais que existem, podem ser visitados, etc. Fico pensando nessa questão por conta desse boom de turismo literário que vem crescendo. É, pergunta engraçada, né? Eu, muita gente me pergunta isso, né? Ah, mas você não vai para Sardenha, você estuda literatura sarda. Sim, a Sardenha do turismo é uma Sardenha, que é a praia, que é, né? A Sardenha da literatura, e aí não só da Múrdia, mas da própria Grazia Deledda ali, do início do século XX, é uma Sardenha da montanha. Quando a gente vê no mapa, e aí eu vou mostrar o mapa de novo para responder essa pergunta. Vai, fala. Aqui. Vocês estão vendo o mapa? Ah, quando a gente vê o mapa, Não, não, Raquel, ainda não. não? Aí, agora foi. Tá. Quando a gente vê o mapa, se a gente pensa assim, no lugar mais visitado da Sardenha, é esse litoral, né? Esse litoral, ou a cidade que é a cidade principal, que é Cagliari, né? Mas esse lugar aqui, que é a Barbádia, que é da onde veio a Grazia Deledda e tal, esse lugar é montanha. É montanha isolada, assim, não tem muita coisa. Existem os noragues, isso eu também comentei no outro curso, né? Que são as construções antigas, de uma antiguidade sarda, e aí anterior aos romanos, por exemplo, que era a civilização Nurade. E aí existem essas espécies de pirâmides ali, em todo o território sardo tem esses artefatos arqueológicos, esses resquícios arqueológicos, e, e isso é possível visitar. Quando se vai para Barbádia, e aí é uma suposição porque eu nunca fui, existem esses dois tipos de turismo. Um turismo mais de praia e um turismo mais arqueológico e antigo com relação a isso. Agora, turismo literário não se faz tanto, porque essas cidades são muitas vezes inventadas. Mesmo a Grazia Deledda, ela inventava as cidades onde se passavam as histórias, né? Então, eu não sei também até que ponto a gente não pode dizer que essas escritas contemporâneas que falam de lugares não são também, de certa forma, inventadas, né? Tipo a Nápoles de Helena Ferrante. Se você vai para Nápoles, não é bem aquilo ali que você vai encontrar, né? Não sei. Ah, Maite, a gente não tá discutando. Ó, olha só. A Agora Vila sim. Vigata do Camilleri, né? Que ele criou também, né? Não existe, mas é Sicília, né? Não é Sardenha, né? Mas ele inventou também. Sim. Uhum. É verdade, é verdade. O Camilleri também é bem importante nesse sentido, porque ele trabalha também muito do espaço, né? Ai, cabeleira é muito legal, gente. Nossa. E muita coisa sobre ilha, isso não era uma coisa que eu ia falar, mas muita coisa sobre ilha eu pego dos estudos sobre literatura siciliana, né? Porque tem muitos estudos sobre espaço siciliano. Então tem sido uma bibliografia, de certa forma, complementar ao que eu tenho lido, mas que pensa muito essa questão do espaço, né? Que é algo menos estudado com relação à Ilha da Sardenha, mas bem presente ali nessa literatura siciliana entre o século XX e XXI também. Mas eu não sei, né? Muita gente me pergunta se eu não vou visitar a Sardenha sobre isso do turismo literário. Eu não sei, gente. Não sei se eu vou encontrar algo sobre a Múrdia na Sardenha. Então, não sei. É, e aí, tem uma outra pergunta, né? A Ellen, ela comentou, né? Ela falou, eu perguntei justamente por isso, porque ela parece desafiar essa lógica mais conhecida e até estereotipada da Sardenha, que é muito turística por natureza. Exatamente. E, na verdade, ela tinha como intenção jogar com esse imaginário sobre a ilha.
com o que as pessoas pensam sobre a Sardenha, o que conhecem sobre a Sardenha na contemporaneidade. Porque antes, no início do século XX, quando a Adélia ganhou o Nobel e tal, a Sardenha era um lugar mais visado, mais estudado. Mas ali, depois do pós-guerra, a Sardenha começa a ser muito explorada do ponto de vista industrial. Então, a cultura deixa de ser algo que está no mainstream ali do imaginário da Itália, porque a Sardenha é o espaço onde tem, tipo, treinamento militar, em grandes indústrias e coisas assim que não estão muito ligadas à cultura, e ela tenta resgatar esse lugar da Sardenha literária e com esse lugar do paraíso de verão, né, da praia. Então, essa era também uma intenção dela, ela nunca escondeu isso. É, mas é um aspecto que é bastante criticado por algumas pessoas, né? Tanto especialistas quanto pessoas das redes sociais, pessoas normais, né? Que ela fala dessa Sardenha meio bárbara, assim, né? Meio incivilizada. E aí é algo que também estava ali na crítica que o romance recebeu e recebe ainda, né? Por algumas leituras que são feitas. Gente, vocês podem ir perguntando aqui no chat, né? A gente tem aí mais um tempinho para a gente conversar. Eu postei a lista novamente. E aí, Raquel, eu só queria fazer um comentário, depois se a Maitê também quiser falar, porque eu acho que isso é uma coisa que nos liga novamente, né? Você comentou no começo da aula sobre o interesse da Einaudi pelo romance da Múrdia, né? Por recolher esses escritos. E é uma coisa que me chamou a atenção quando você comentou, porque o Francesco Pecoraro, que foi o escritor que eu pesquisei no mestrado, ele tem uma história parecida, também com a Einaudi, né? Ele tinha um blog, né? Então, novamente, esse espaço que ultrapassa as páginas, né? Da literatura, e ele mantinha ali uma coisa muito, enfim, de rede social, mas ao mesmo tempo diarística. Ele fazia seus pequenos comentários, suas pequenas crônicas e tudo mais. E ele, como arquiteto de formação, também, né, ele tem uma habilidade com desenho incrível. E os livros dele publicados pela Ponte alle Grazie, né, que comprou todos os direitos, ele faz as ilustrações, né? Então é muito legal. E fato é que tinha uma editora da Einaudi que acompanhava o blog do Pecoraro, né? E aí um dia ela passa a mão no telefone e fala: "Olha, a gente, né, tá com um espaço aí para publicação de contos. Você publicou um que era um rascunho de um conto que depois vai ser o primeiro do primeiro volume dele, que é o Camera Stanze, né? Muito bom, tal. Você não tem umas coisas aí pra gente, uns contos?" E aí ele diz, né, que ele pega na gaveta lá umas coisas que ele tinha escrito, reúne, manda, e aí publica-se e ele ganha logo o prêmio, um prêmio, acho que é o Santa Chiara, pelos contos. É finalista do Campiello também na época, enfim, na categoria. E dali ele deslancha. E uma coisa interessante que eu vou envolver a Maitê nisso também, porque na entrevista que eu fiz com o Pecoraro, né, quando eu fui para lá em 2019, na Itália, ele me diz que, segundo ele, a Einaudi se permitiu publicar um volume de contos, que é uma coisa que, né, eventualmente não gera tanto interesse, porque eles tinham acabado de publicar o Gomorra. Então eles podiam se permitir a publicar alguma outra coisa de menos sucesso, né? E na verdade, né, enfim, pensando nas formas breves da categoria do conto, foi a porta de abertura dele. E uma outra coisa que você comentou também, que eu não sei se você poderia falar mais sobre isso, da questão biográfica. O Pecoraro, ele, assim como o Scurati também, eles têm uma produção mais tardia, né? É, enfim, o Scurati começou a escrever, né, já como professor universitário, ele sempre tinha alguma coisa aí, mas o Pecoraro publica a primeira vez com 65, eu acho que foi. E a Múrdia, ela começa a escrever mais tarde, mais cedo, como que é essa relação dela aí na vida?
Que legal esses comentários. Primeiro, eu vou voltar um pouco e depois eu respondo, mas deixar aqui a recomendação, gente, para vocês lerem o Pecoraro é muito legal. É muito, muito legal. Eu sei que tem aqui uma pessoa que também dá aula de italiano que sempre pede recomendações de textos literários, então tá aí. Pecoraro, leia, é muito legal. E eu acho que é interessante a gente pensar do ponto de vista prático mesmo, né? Como a literatura é feita hoje. Entendo que na academia existe um pouco de receio, assim, né? Pelo menos eu tenho sentido isso, de pensar a questão do mercado editorial. O primeiro nome do Pecoraro é Francesco, né? Francesco Pecoraro. É, existe uma certa resistência de pensar a literatura e o mercado editorial, a possibilidade de existência da literatura. Mas hoje em dia, acho que no nosso tempo, assim, principalmente com a internet, essas coisas são uma mesma coisa, né? Às vezes um editor tá lendo o texto que você está colocando no Instagram, e aí você, não estou falando autor literário, estou falando você, qualquer pessoa, porque as pessoas estão vendo tudo o tempo todo, né? E eu acho que muitos escritores vêm desse lugar, né? E é importante para nós, né, que estudamos intelectuais desse tempo, objetos literários desse tempo, né, como é o caso do Gomorra, como é o caso do Romance da Murgia, como é o caso do M, que é também um grande fenômeno hoje lá na Itália. Eu acho que a gente tem que levar em consideração esses elementos que estão para além do texto literário, né? Acho que isso faz de nós também pesquisadores interdisciplinares. Eu tenho sentido isso também, não sei vocês, mas é isso. E com relação a esse aspecto biográfico da Múrdia, eu particularmente amei saber, embora isso não vá necessariamente para pesquisa, ela, ela vem de uma família pobre, né? Então, ela queria ter feito uma escola melhor, ela queria ter estudado no Liceu, mas ela não podia. Quando ela pôde, ela sofreu bullying, e aí ela foi embora da escola, assim. Ela trabalhava para pagar os próprios estudos, ainda no considerado ensino médio, e, enfim, tinha um pai muito abusivo, uma família bastante instável, por isso que ela mesma sai de casa, e aí ela tem essa mãe de alma, né, que é uma parente também que a adota, e ela nunca pensa em escrever como uma profissão. E ela fala muito disso, e até acho que a vida inteira dela ela pensa um pouco isso. Tipo, a minha profissão não é escrever, a minha profissão é ficar falando. E às vezes ela escreve o que ela fala. E, e é um pouco isso, assim, quando você lê Amor de... Acho que a Acabadora é um ponto fora da curva, assim, mas todos os outros textos, eles são textos que são textos orais, né? Que são textos performáticos, de certa forma. E aí ela começa a escrever porque ela começa a fazer parte desse fórum, porque ela tem muito tempo livre, né? Ela já vai estudar teologia e tal, tem uns outros interesses, mas ela gosta muito de ficar na internet e ela gosta muito de fantasia da Idade Média, essas coisas que normalmente as pessoas gostam, né? Senhor dos Anéis, D&D, medieval, Game of Thrones. Ela gostava dessas coisas e ela conhecia um monte de gente na internet para ficar jogando o que seria um RPG de escrita. Porque normalmente o RPG, o jogo de RPG, é de interpretação, é de teatro. E aí lá na Itália tinha um tipo de RPG que se chamava LOT, L-O-T, que era um jogo de interpretação mais escrito. Olha que coisa mais interessante, né? Era um exercício de experimentação de escrita criativa. E ela era jovem, mas não tão jovem. Como eu falei, tinha uns 28, 30 ali por aí. E ela começa a jogar, jogar, jogar. E todo dia ela ficava lá jogando e jogando, e inventando histórias, inventando personagens. E ela fez muitos amigos nesse lugar. E um deles, gente, isso é muito incrível. Um deles, ela adotou como filho de alma, né? E ela fez muita amizade com ele, eles ficaram super próximos. E ela descobriu que ele tinha 15 anos. E aí, do nada, ela já tinha jogado anos com ele, descobriu que ele era um adolescente. Ele se formou e hoje ele é filólogo, ele trabalha nos Estados Unidos, ele é professor universitário e ele foi também muito responsável ali para uma recolha biográfica dela, para uma.
possibilidade de estudo acadêmico da obra dela, porque ele é, enquanto filólogo, né, enquanto pessoa que estuda a história do texto, ele viu a Murgia nascer como escritora nesse jogo, né, quando ele era adolescente. Então, enfim, muito incrível. Eu achei pouco acadêmico esse lado, né, mas é muito legal, assim, muito interessante. E ela sempre escreveu ali, depois dessa juventude ali entre 28 em diante, mas sempre pensando no espaço de escrita enquanto um espaço de coletividade desses assuntos que ela considerava importantes. E aí acho que dá para a gente elencar ali o que é, né? Que é o feminino, o grande tema dela, a religião, a velhice e o trabalho precário e a política. Acho que são esses os grandes temas. Não sei se eu respondi, mas eu contei a história que eu mais gostei, que eu achei que eu não ia contar. Que bom. Aí, que história bacana, né? E muito interessante o que o Pecoraro falou, né, da Inaud, né? Ah, publicamos Gomorra, a gente pode se dar ao luxo de publicar um autor. Era a estreia dele, Léo? Ah, o livro de estreia. Mas tem, eu não sei se o Pecoraro e a Muja lançaram pelo Stile Libero, porque que é essa. Eu não diria que é um selo, é uma coleção, né? Que a Einaudi tem, que eles começaram, acho que já todos esses escritores que a gente vem citando, né? Também que eu falei do Tondelli, o Canibale, eles vão ser todos publicados pelo Stile Libero, né? O Gomorra, eu acho que ele não vem, ele vem como carro-chefe mesmo, que acho que eles viram que, né, o negócio ia vender. Mas, assim, o Decatado também publica pelo Stile Libero. Agora, o Gomorra, eu acho que não saiu. Mas você saiu pelo Stile Libero também, Raquel, a Morja? Eu não sei. Eu acho que não. Ah, mas é porque é muito interessante que eles começam a fazer essas coleções destinadas ao público, às vezes, mais jovem, ou também a não sei, esses romances que tem dialogam também com a história, com o jornalismo. Então, eles acabam saindo pelo estilo libero também, que é interessante. Isso aparece Mas acho que escrito, né? Eu acho que não. aparece escrito. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho o decatálogo aqui. Ele aparece aqui na contracapa, se não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. Na contracapa. Bem aqui, ó, na folha de rosto. É Uhum. bem lá no finalzinho, lá embaixo, aparece. Prima Sim. edizione Stile Libero, É, que não, é não. essa coleção, né? Que aí é É. interessante pensar, né? Como eles vão abrindo também as portas para esses novos escritores, né? Uhum. Também. Mas eu acho que uma coisa interessante, e aí, para complementar um pouco o que você está dizendo e relembrando essa leitura que está tão fresca, né? Que é a da biografia, ela comenta quando ela foi conhecer o editor da Einaudi. E ela tava esperando, tipo, a Natalia Ginsburg, assim, ela tava esperando o Pavese, porque acho que isso tá muito no imaginário de quem é um editor, quem escolhe o que vai ser publicado. E ela tava muito com isso na cabeça e ela chegou lá, era um cara com camiseta de banda, cabelo comprido, falou: "Olha, que legal, eu li o seu livro". Então não era uma pessoa como era imaginada ali no início do século XX. Então eu acho que existe também uma mudança dos autores para Uhum, esse cenário mais contemporâneo, mas também dos editores, né? Os editores também são sim. pessoas mais jovens, né? De um outro tempo e com outras preocupações. E acho que isso vale também para o mercado editorial daqui, né? O que está sendo Não era publicado. igual o Calvino mandando, né, carta para Natalia Ginsburg falando: Ah, eu li esse tal de Beppe Fenólio aí, ele escreve uns palavrões aí, mas acho que é interessante publicar ele. Exato, e acho que também tem uma questão do tempo, né? Quando a gente pensa na Einaudi, a Einaudi, né? O início da Einaudi, digamos assim, com esses grandes nomes da literatura do século XX, o tempo de leitura das coisas era maior, né? E hoje em dia, tudo acontece muito rápido. É um cara muito bom, tipo o Pecoraro, que tem um blog, é uma moça do interior da Sardenha falando sobre telemarketing, também num blog, e eles pensam, não, isso daqui a gente vai transformar em livro e vai permitir que isso seja lido como literatura, né? E acho que o caso do Saviano também é um pouco esse
esse ponto, né? Que é interessante pensar do ponto de vista do mercado editorial, com certeza. É legal. Bom, eu acabei de checar aqui, Maite, e não foi pelo estilo Liberal, mas do Pecoraro, né? Da primeira edição. Ah, Mas é interessante, eu não sabia que tinha esse selo, né? Acho que podemos. Mas acho que é muito interessante ele também. publicou pelo Estilo Libero, Léo? Não, 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 não. não. E é engraçado, porque também a gente falou, né, na semana passada, vocês acompanharam aí, pessoal, as revistas Alegoria, né? E na revista, nos números que a gente estava citando lá, 84, 85, 86, 87, mais ou menos ali naquele período, existe ali naqueles números muitos textos falando sobre a questão editorial italiana contemporânea, né? Então isso também está em discussão, né? Você tem, por exemplo, um texto que me lembro agora que eu li mais vezes, que era o da Gilda Policastro, eu vou até escrever aqui, em que ela fala sobre essa preocupação do mercado em atender também aquilo que a Raquel começou falando, da Benvenuti, do digital, né, das formas breves. A verdade é que as pessoas não têm mais paciência de ler, né? Então, as formas breves, elas acabam sendo uma opção estilística para atender uma necessidade que se gerou em decorrência também da tecnologia, do uso da tecnologia, né? E quando você tem romances que não podem, entre aspas, usar a forma breve, você começa a ter uma pluralidade de formas do próprio romance. Então é o Scurati que vai intercalar os documentos, né? Não são mais aqueles capítulos enormes. É a preferência pelo testemunho, né? Então é sempre como se você tivesse recortes assim dentro do próprio romance, criando um estilo diferente em uma coisa que no final, né, falando do papel mesmo, vai sair um catatal desse tamanho, mas ele é híbrido em suas formas, então ele não é cansativo, ele se torna curto, exatamente, né, como a Maite está mostrando. Ele se torna curto em termos de enredo, porque ele brinca com as formas, não deixando de ser romance. E aí o que a Maite falou na semana passada, aí ela está mostrando, é essa discussão, né? E eu não sei Gomorra se e o, é, o, o Romanzo Criminale também, que é do De Cataldo, tem aqui também, ó. uhum, Mas vai, Léo. que é tudo, né? E aí, essa questão que a Maite falou na semana passada, que eu queria dirigir também a Raquel, é a discussão da forma do romance. Então, assim, por que que se discute se o Saviano é romance ou não? No caso da Murgia, existe, dentre a bibliografia dela, que você foi comentando, né? Existe essa questão de problema de forma, ou seja, vamos catalogar como o que na livraria? Seu microfone. Tava fechado. Esse é um ponto interessante que é o que eu estou pensando, né? Eu vou qualificar o meu mestrado daqui menos de um mês, então eu tô pensando muito nisso. Essa é a pergunta que a qualificação vai fazer com certeza. Porque eu fui muito por esse caminho, porque eu fiz uma disciplina sobre teoria do romance, né? Leituras teóricas sobre o romance nesse último semestre. Então eu estava estudando muito profundamente a forma romance, né? A origem do romance, tipos de romance, né? Li o Teoria do Romance do Lukács, e a crise do romance, e aí uma grande discussão, o romance morreu, aquela coisa, né? Que a gente da literatura tá discutindo dia Tá sim, dia morrendo faz também, tempo, né? e continua aí, né? Tá respirando por aparelhos. Faz tempo Tem- que tá morrendo. Pois é, faltou a acabadora aí no romance. Enfim. Mas no caso da Murdia em específico, eu achava que isso seria uma questão. Então eu dediquei bastante desse meu primeiro ano de pesquisa para analisar esse objeto, esse objeto, enquanto romance. E aí, no meu relatório e no meu trabalho da disciplina, eu coloquei isso como objetivo fundamental. Mas não parecia tão importante, porque é claramente uma forma romance, segundo a professora de teoria do romance. Então, sei dizer assim, eu acho que é também, porque a gente tem elementos fundamentais ali de
tema, mas também de forma, né? São capítulos breves, mas que são típicos de uma escrita do romanesco mesmo. Então, é um romance. É, a gente pode relacionar ali também com alguns elementos do romance de formação, como eu comentei, essa também foi uma parte estudada aí no meu ano. Mas, diferentemente dos demais livros dela, esse é facilmente catalogável, né? Ele é um romance, acho que nenhuma livraria deve ter ficado em dúvida sobre onde colocá-lo, mas não pode dizer o mesmo sobre os outros, né? Para mim, o primeiro, aquele sobre telemarketing, para mim ele era um romance, mas a maior parte da crítica diz que não é. Ah, mas você não precisa também, né? É porque é muito doido, porque tem vários críticos que falam que o Gomorra não é literatura. Eu leio como literatura, né? Você também pode ler como literatura, não É, necessariamente, né? Você precisa, né, concordar. com certeza. E aí eu tô dizendo isso aqui, mas eu não vou entrar nessa porque o meu objeto é o acabadora, né? O mestrado, ele tem um objeto só, embora eu tenha adorado a leitura do Il Mondo deve sapere. Para mim, acho que ele é um livro fundamental para pensar o trabalho no neoliberalismo, assim. É extremamente relevante, inclusive em contexto brasileiro. Acho uma pena que não tenha tradução ainda, porque realmente é um tema muito potente, assim, muito potente, como são as relações de trabalho, como que as pessoas jovens hoje em dia trabalham. Eu acho que ela consegue narrar aquilo de maneira romanceada, assim, nossa, é fantástico. Esse aí é fantástico. Esse se chama Il Mondo Deve Sapere. Eu vou escrever aqui. Il Mondo Deve Sapere. Il Mondo Deve Sapere. E esse é o que tem uma adaptação cinematográfica. Inclusive, no filme aparece o sindicato. Porque é também uma questão, né? Quando a gente pensa trabalho, relações de trabalho, o sindicato é historicamente algo muito relevante, né? Nesse meio. E a Múrdia não coloca isso no livro dela, porque o sindicato não entra nesse tipo de lugar. Nos lugares mais precários, o sindicato não está. E o cineasta coloca o sindicato como uma grande solução. Então, quando você vê as entrevistas dela falando sobre o filme, ela fala: não, ele não entendeu, porque ele nunca trabalhou. E, na verdade, quando as pessoas mais intelectuais vão conversar com ela, esse é o argumento. Eu trabalho desde os 15 anos. Então, é uma coisa meio assim. Esse que é o do Virzi, Raquel? É, esse que é o do Nossa, é Virgílio. o Virzi. Ah, meu Deus, que decepção. Tá bom. Pois é. É interessante você falar sobre isso, né? Porque, como você falou, os locais são universais na literatura contemporânea, né? Na verdade, na boa literatura eles sempre são, mas ainda mais na contemporânea, eu acho que isso fica muito evidente. E nós, acho que é sempre importante puxar, né? Nós somos pesquisadores de literatura italiana no Brasil, né? Então, em um momento que a gente discute o fim da escala 6x1, por exemplo, né, as condições de trabalho, tudo isso faz muito sentido. E eu acho que o sentido do nosso curso também é esse, né? Ou seja, ampliar o repertório para que a gente possa ter acesso a esse tipo de reflexão também através da literatura dos outros, né? Mas que dialogam com o nosso mundo. E essa coisa do sindicato foi maravilhosa, porque eventualmente o sindicato está agindo contra o trabalhador também, né? Ele é importante, mas a gente sabe também as conciliações elas são perigosas, né? Sim, e eu acho que é um tema que a gente não vê tanto assim, né, na literatura contemporânea. Acho que é algo que é muito demonizado por um lado, mas acho que não faz tanto parte do imaginário estético que a gente tem, né? Acho que é uma coisa mais histórica do que presente é, em alguns regimes de trabalho, em alguns espaços de trabalho, né? Então, me fez pensar muito nesse aspecto. Eu acho que essa é a grande beleza de estudar a literatura de um outro país com os olhos do nosso país, assim. Eu tenho pensado muito por esse lado, né? Muita gente me pergunta por que que eu estou estudando o espaço sardo na literatura. E claro que eu parto desse objeto, e é um objeto, como falei, que é um espaço mítico, mas ele é também o nosso espaço, né? Ele é o espaço
que a gente conhece, né, enquanto temas que são trabalhados, enquanto discussões que são colocadas, né, e acho que é isso que a literatura boa, a literatura faz desde que ela existe, né, se a gente pensar ali no, sei lá, no início da literatura com Homero, por exemplo, também já colocava em discussões algumas questões que eram míticas, mas que eram também daquele tempo e que passaram a ser relevantes ali ao longo de todo o tempo, por isso que a gente ainda estuda essas coisas, né? Muito legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Foi o maior papinho agora no final da aula. Quer falar, Maite? Ah, eu abri. Vocês estão Ah, ouvindo tá. barulho de cachorro? Não. Ah, Não. então tá ótimo. Que tá uma conversa aqui. Sei bem É, como é. bom, gente, então a Mas gente então ela teve problemas com o Salvini também? Então, Teve. eu não sabia, porque o processo do Saviano, eu acho que tá rolando ainda, do Salvini e da Giorgia Meloni contra ele. Uhum. Teve uma audiência que o Salvini não foi. Ele simplesmente não foi. Mas, porque o Saviano chamou a Meloni de bastarda. O Salvini, ele sempre, né, vem um alfinetando o outro, mas a Meloni, ele chamou ela de bastarda, né? E aí, eu acho que tá rolando ainda, o No processo dos caso da dois contras. Múrdia, ele pegava ela como um grande espantalho. Pelo que eu Hum, entendo, assim, pelo que eu acompanhava na época, mas pelo que ela fala na biografia, ele pegava ela como um exemplo de tipo, que tipo de católica apoia os LGBTs? Coisas assim, sabe? Ah, mas ok. que tipo de católica fala mal da Virgem Maria? Coisas assim, sabe? E quando ela come esse aspecto intelectual mais proeminente, né, mais forte, é, ele fala, tipo, mas ela não sabe nada, porque ela tá ali encastelada no conhecimento da literatura, ela não dialoga com o povo. Então, era ao mesmo tempo pegá-la de maneira muito misógina também, como um espantalho para as pautas da extrema-direita, que não são muito diferentes das pautas da extrema-direita aqui, né? E, Sim, sim. e ela respondia. E aí tem um post que ela até colocou esse post no livro biográfico dela, ela transpôs, né? Que foi um post que teve muitas visualizações e compartilhamentos, assim, acho que 1 milhão de compartilhamentos, em que ela fala ela compara, né, de maneira muito bem escrita, inclusive, o currículo dela, porque ele fala isso, né? Você não sabe a vida das pessoas reais porque você está encastelada no conhecimento intelectual. Uhum. E ela contrasta o que ela fez na vida dela enquanto trabalhadora e o que o Salvini fez como uma pessoa que sempre foi político. E, nossa, muito interessante, assim. Mas ela era colocada à prova a partir da polêmica, né? Mas ela sustentava isso, e ela brigava, ela não tinha medo, não. E era bastante perseguida. Essa polêmica me fez lembrar agora eu não lembro os detalhes, mas o Nicola LaGioia, que como que ele fez? Ele comentou um tweet tirando sarro da escrita de um dos ministros da Meloni. Dia seguinte, processo, né? Processo. Mas assim, nesse sentido também, né? Olha só o que a gente tem, né? Como ministro, né? É, tá. O Salvini e o Saviano, eles mantêm um embate muito frequente, assim, tanto que tava rolando uma proposta de lei, assim, para banir séries que teoricamente são pró-máfia, né? Então eles estavam colocando Gomorra, que é a série, né, como pró-máfia, então eles queriam banir esses tipos de produções na televisão, né? Não sei como ficou isso, né? Porque tava um super debate lá, e claro que a cara do Saviano tava lá, né? Na primeira página, mas e o Salvini, claro, né? Sempre encabeçando esse tipo de assunto, né? De proposta.
Mas, Com Maite, é certeza. engraçado que essa. Desculpa, Raquel, mas é engraçado isso que você falou, né? Porque fazer protesto e querer cancelar a série sobre fascista ninguém faz, né? Pois é. Dois pesos e Pois duas é. medidas, né, meus amigos? A censura Sim. da extrema-direita sempre parte daí, né? Mas eu acho que é muito interessante pensar como esses intelectuais, enquanto intelectuais, para além de escritores de literatura, eles estão pensando sobre isso, né? E articulando sobre isso também. Nossa, muito legal. Muito bom. Ninguém tem mais nenhuma pergunta, mais nenhum comentário. Todos assinaram a lista. Todos assinaram a lista, verdade, para ter o certificado. Pensando aqui, a Murgia dialoga mais com a teologia progressista da América Latina do que com a visão conservadora do catolicismo europeu. Disse tudo. Sim, com Exatamente, certeza. exatamente. E por isso que ela era tão mal vista, né? Dentro da igreja. Bastante mal vista. Mas fez muito pela igreja também. Acho que é porque ela tinha um grupo. Ai, como chamava? Acho que era a Azione Católica, que é tipo uma organização dentro da Igreja Católica. E aí era uma coisa mais progressista, né? Era uma organização mais progressista. E aí foi aí que ela estudou, foi assim que ela se formou, né? A partir de um professor que ela teve que era dessa organização católica, que tinha muita ligação, talvez não direta, né? Mas pensava muito com uma teologia mais progressista, mais feminista e mais feminina também, né? No sentido feminino mesmo, né? Da palavra. Enfim, muito legal. A lista tá aí no chat. Quem não respondeu ainda pode responder. Respondam uma vez só para facilitar a organização. E qualquer coisa que vocês quiserem saber mais sobre a Múrdia, hoje foi o dia dela, acabei falando um pouquinho menos na exposição, mas achei que os comentários foram bem frutíferos assim no final, né? Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também. E acho que a gente pode encerrar a Múrdia por enquanto, né? Na próxima aula a gente vai ter, na quarta-feira de cinzas, uma aula belíssima sobre o Saviano, com Será que o a... pessoal vai aguentar depois do carnaval? Olha, tratem de vir, hein, gente, porque o Saviano é muito legal. Vai estar imperdível. Não é um tema muito carnavalesco, De mas também é fato, muito interessante. vai ser muito legal, com certeza. E qualquer dúvida, qualquer recomendação que vocês quiserem, pode me mandar um e-mail, conversar comigo, ou me chamar no Instagram também, que eu coloquei no slide da aula passada. Estou sempre à disposição. Muito obrigada e obrigada, Léo, obrigada, Maitê, obrigada, pessoal. Obrigada, A gente se vê Raquel. semana que vem. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Tchau.